Você sabia que João Batista teve tanta influência sobre a nação dos judeus que, se ele tivesse levantado contra Roma, o povo se teria unido a ele e também os sacerdotes se teriam unido a João Batista? Você sabia disso? Mas João Batista não aceitou isso. Possivelmente ele recebeu essas propostas. Você tem a influência, João, vamos levantar contra Roma. Mas ele não aceitou. Mas aconteceu que João Batista tinha a missão de atrair as pessoas para Jesus. Ele era só uma voz no deserto. Então, Jesus começou o seu trabalho. Jesus mesmo não fazia os batismos, eram os discípulos. Mas os sacerdotes levantaram a questão justamente no batismo. Eles começaram a falar na cabeça dos discípulos de João: Olha, você sabia que os discípulos desse que se levantou aí, ele agora eles estão batizando, mas eles podem batizar? Levantaram essa questão. Detalhes insignificantes. E os discípulos de João começaram a perceber que com Jesus o povo só aumentava. E na multidão com João só diminuía. Então eles foram até João e falaram: João, tá errado, tem alguma coisa errada. Você começou o trabalho, você é pioneiro, João. Por que que você o alguma coisa está errada, o povo está diminuindo. E com alguém que veio depois de você, a multidão só aumenta? Era uma tentação, mas João não caiu nessa tentação. Ele disse para eles que era necessário que isso acontecesse, e a resposta de João foi a seguinte: que ele cresça e que eu diminua. E a pergunta para você hoje é a seguinte: você está disposto a diminuir? Porque não é fácil. Não é fácil você fazer um trabalho, esforçar e aparentemente você não receber nenhum mérito por aquilo. O mérito ficar para outro. Você aceitaria? Tranquilo, de boa, isso acontecendo? Os discípulos de João não aceitaram, mas João, ele sabia que isso iria acontecer. Mas é necessário que nós façamos uma reflexão quanto a mesma coisa pode estar acontecendo. Pode não, está e muitas vezes acontece em nosso meio. Muitas vezes a atenção é dirigida para a pessoa. Surge um ótimo pregador com uma grande influência e as pessoas começam a pensar que a obra depende daquela pessoa. Por mais talentos, por mais que seja ungido pelo Espírito Santo, por mais que tenha mensagens diferentes, impactantes, a obra não depende deles. E muitas vezes as pessoas acham que só fulano de tal vai conseguir fazer. Não, não existe isso. A obra não dependia de João Batista. Ele era um instrumento. Dentre os instrumentos era o mais adequado, mas Deus pode levantar pedras. Se as pessoas não falarem, Deus levanta pedras, ele não precisa. Mas tanto as pessoas precisam compreender isso, quanto o próprio instrumento, porque muitas vezes a tentação é um instrumento utilizado por Deus a achar que ele é importante demais. A obra de Deus não deve receber a imagem e a inscrição do homem. Sempre é necessário diminuir para apontar para Deus, porque senão a obra de Deus vai ficar manchada se a atenção for concentrada no humano. É necessário você fazer essa reflexão e excluir da sua vida qualquer tipo de atitude como a que tiveram os João Batista, os discípulos de João Batista, concentrar em coisas desnecessárias.